Olá, bem-vindo ao canal Academia Mercado. O nosso negócio é produzir e distribuir informação privilegiada para que você e sua organização possam ser cada vez mais competitivos. Se esse tipo de conteúdo te interessa, então clica no link aqui em cima, te inscreve e ajuda a divulgar o nosso canal. Agora, aproveita o episódio de hoje. Hoje, nós temos a honra de receber dois empresários já tradicionais aqui no nosso mercado de consultoria estratégica. Estou aqui hoje com o Biagio, que é sócio da BCF Consultoria, consultor de estratégia empresarial, já bastante tradicional, bem conhecido no nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. E o Biagio tem uma vasta experiência aí, já foi CIO de grandes empresas. Nós também estamos aqui, temos a honra de receber também o Bertrand, que também é sócio da BCF. Bertrand é mestre em administração, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ambos aqui fazem um trabalho aí bastante reconhecido aqui no nosso estado pela BCF. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bertrand. Boa noite, Biagio. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Jean? Como vai? Tudo bem. Prazer receber vocês aqui. Uma grande honra para o nosso canal receber figuras tão ilustres, né? Principalmente quando a gente fala de estratégia empresarial. Bacana. Muito bem-vindos ao canal Academia Mercado. Nós é que agradecemos, Jean. É um prazer estar aqui com vocês e com todos. Prazer, Jean. Maravilha, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a BCF, quem é a BCF, qual é a especialização de vocês, né, e o que vocês andam fazendo nesse início de ano de 2021. A BCF, ela é uma consultoria que ela inicia, já está completando 10 anos. Surgiu com uma ideia de ser uma consultoria mais no sentido prático, num sentido mais próximo aos clientes, alguma coisa do tipo que venha a fazer os clientes, não aquela consultoria tão distante do cliente, aquela de mesa. Nós queremos entender a compra, nós queremos entender a venda, não é normal a gente encontrar a gente no meio de um CD fazendo separação para entender como é que as coisas são feitas na separação. É normal você ver a gente entender e pegar um carro e fazer venda. Já fizemos isso muitas vezes, né, de todos os tipos. Então hoje a gente trabalha aí, tem um rol interessante de empresas, né? Trabalhamos basicamente com empresas, hoje são familiares, não quer dizer que não possamos trabalhar com SA, mas a gente elegeu esse cenário de médias empresas, certo? Familiares, e que estejam num cenário de dor de crescimento, é o que a gente fala, entendeu? Elas vêm, elas faturam, elas estão bem comercialmente, na grande maioria delas, mas elas precisam de gestão. Então a gente trabalha essa parte do planejamento e gestão. Bertrand, quer complementar? Basicamente, né, Jean? Então a gente trabalha, a gente desenvolveu ao longo desses 10 anos uma metodologia que a gente chama de gestão organizacional, em que a gente começa na estratégia, né, claro, faz uma etapa de diagnóstico sempre antes, perfeito, mas com 7 pilares, né, a estratégia, parte de mercado, parte de pessoas, a gente olha os recursos internos, né, os recursos humanos da empresa, parte processual, né, para parte de financeira, né, aí DRE, balanços e tudo mais, custos principalmente, parte de operações, né, e a parte de tecnologia. Então, começa na estratégia e vai até a tecnologia, né. Então, esse ciclo que a gente chama de gestão organizacional, hoje é o coração, é a nossa principal proposta de valor aí para os nossos clientes. Como o Biagio falou, né, desde a análise até a execução, até o acompanhamento da execução lá na ponta, né, com o vendedor, com o operador. A gente gosta de trabalhar desde o CEO até o nível mais baixo, mais operacional que tem dentro da organização. Perfeito, perfeito, maravilha. E é importante a campo, é importante conhecer o detalhe, né? E ainda mais nesse momento, assim, né, que a gente vive de tanta transformação, né? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre estratégia, bastante sobre estratégia corporativa, empresarial, mas eu até confesso para vocês que eu fiquei na dúvida, assim, na hora da gente montar o título do nosso bate-papo.
Porque às vezes a gente pensa assim, vamos falar de estratégia em tempo pós-pandêmico, mas aí é pós-pandêmico, é pandêmico, a gente não sabe mais, né? Acho que a gente está um pouco perdido nisso tudo, né? Parece que em algum momento vai acabar a pandemia, quando vê começa de novo. Então vamos lá, estratégia organizacional em tempos pandêmicos, durem esse tempo, quanto tempo durar, né? As coisas mudaram muito, né, pessoal? Acho que a gente passou ali por 2020, um período bastante conturbado para todo mundo, né? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer falo muito assim quase como um renascimento comercial. Eu vejo as empresas assim, da noite para o dia, mudamos tudo, começamos de outra maneira, enfim. E aquilo que a gente fala muito em estratégia corporativa, estratégia empresarial, né? Ou seja, planeja, pensa a sua estratégia, pensa as grandes referências, e aí, ao longo do caminho, tu vai analisando o que vai acontecendo na tua periferia e surgem as estratégias emergentes. Mas parece que a gente só via de estratégia emergente desde que iniciou essa pandemia. E aí, isso é verdade ou não é, gente? O que está acontecendo? O que vai acontecer? Qual é a visão de vocês com relação a isso tudo? Bom, Jean, não imaginávamos, né, se a gente fosse lá olhar para 2020, que em março de 2021 a gente ainda estaria falando de período ainda pandêmico, né? Se a gente fosse olhar lá em março de 2020, a gente acharia que já teria terminado isso, já teríamos voltado ao normal. Bom, mas primeiramente eu acho que é importante a gente ressaltar que se já foi difícil e está sendo difícil para as empresas que planejavam e que planejam, para aquelas que não planejam, que a gente até chama em alguns dos nossos artigos de empresas deixa a vida me levar, tá mais complicado ainda, né, Gia? Então, o planejamento é fundamental. Tá? Isso é uma premissa básica, a gente não pode questionar isso. Tá? A gente tem que deixar lá quietinho e sempre ter o princípio básico de a estratégia é fundamental para a gente enfrentar os desafios do mercado, seja ele no mercado pandêmico ou não pandêmico. E é importante a gente ressaltar também que quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de escolha. Eu gosto muito desse conceito do Porter, de que estratégia é escolha. Né? Para onde é que a gente vai, qual mercado que eu vou atingir, quais produtos, qual canal. Então a gente diz sim para algumas coisas e não para muitas outras. E a vida é assim, não só a estratégia empresarial. E aí a gente consegue ver que a gente tem sempre dois caminhos. Então a gente tem lá que até o Minsberg chama, né, de planejamento estratégico deliberado, que é as escolas, né? Das escolas. Mas esses dois caminhos, eles não são excludentes, na verdade, eles são complementares. Então, o deliberado, que é aquele, agora nós vamos pensar o nosso futuro, aqui em março de 2022, fazer algumas premissas, né, 2021, pensar o nosso futuro. E o outro, né, é o caminho das estratégias emergentes, né, que realmente, de acordo com a nossa andada do planejamento estratégico, da estratégia deliberada, eu vou adaptando a minha deliberação. O que a gente não pode errar? É dizer que a estratégia deliberada é uma previsão que tem que acertar 100%. A gente não vai acertar 100%, mas a gente vai acertar ali 60%, 70%, a gente vai ter algumas premissas que vão nos levar. Pelo menos a gente vai ter a direção, um foco ajustado. E com relação ao que tu falou, né, das estratégias emergentes, a gente nunca viu tantas empresas, né, na verdade todas as empresas trabalhando em estratégias emergentes, ao mesmo tempo. Porque às vezes a gente olhava, uma empresa de bebidas tem a estratégia emergente em março, o agronegócio mais no final do ano, né, mas agora não, todo mundo teve que replanejar, até mesmo quem não planejava teve que replanejar tudo, teve que reanalisar o seu mercado, teve que sentar um pouquinho para rever investimentos, rever expansões, readequar mix, né, de produtos, readequar a forma que eu atendo o meu cliente. E tudo num intervalo cada vez menor, né, Brasil? Com certeza teve um primeiro momento ali de desespero, né? O que eu vou fazer? Exato. A receita caiu 50%, 90%. O que eu vou fazer? Mas sim, a estratégia emergente se torna cada vez mais necessária. Então, o Minsberg lá atrás estava 100% correto. Mas a gente não pode esquecer do momento de sentar, né, junto com a nossa equipe, das análises, de analisar o que aconteceu e de tentar trabalhar em alguns cenários para frente. E como tu falou, né, mas na verdade hoje a gente está trabalhando na estratégia emergente da estratégia emergente. Pois é. Isso é inédito, né? A gente está refazendo
a estratégia emergente. Então, isso é muita agilidade, muita incerteza no mercado, mas a gente não pode esquecer do planejamento, né, do planejamento formal. Ele tem que existir para que eu possa ir reformulando ele ao longo do caminho. Perfeito. E como é que as organizações têm recebido isso? Elas já estão mais acostumadas com esse momento, assim, têm recebido esse novo modelo de fazer estratégia, o pessoal tem aceitado bem? Olha, Gia, assim, como consultoria, né, para a gente também foi um grande desafio. Né, como consultoria estratégica, que trabalha diretamente com o CEO, mas também trabalha com o operacional e trabalha com os planos, foi um desafio porque o nosso acompanhamento também teve que ser mais próximo. Apesar de estar distante, às vezes fisicamente, por alguns períodos, a gente teve que monitorar em cima, né, todo dia, falar com o cliente. Todo dia está monitorando. E a venda de hoje, como é que foi? E o cliente tal, como é que comprou? O cliente acabou gostando. Né? Com o nosso acompanhamento, o cliente acabou gostando. Fica um pouco mais fácil. Né? Dele também conversar, digerir o que está acontecendo. Porque às vezes ele está tão submerso no contexto dele que ele não consegue visualizar. E como a gente está circulando por vários mercados, por vários segmentos, a gente consegue dar um pouquinho de luz aí no caminho também. Então, acabou que 2020 foi um ano muito bom, pelo menos nos cases que a gente trabalha. Sim. Foi um ano bastante positivo, claro, com muitas instabilidades, mas foi um ano bastante positivo. Até teve numa das entrevistas que nós tivemos ali em fevereiro, enfim, o pessoal tem dito assim, parece que o pessoal teve um susto muito grande, principalmente no primeiro semestre, né, de 2020, mas aí quando nós passávamos a olhar números do segundo semestre, eles já se mostravam muito mais positivos. Parece que o pessoal entendeu um pouco o que estava acontecendo e conseguiu se reencontrar, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, nessa linha, né? Pode falar, por favor. Teve muitas coisas que colaboraram, né? Primeiro, né, eu acho que o mais importante sobre essa questão de planejamento, como o Bertrand falou, se para quem planeja já está ruim, já está difícil, imagina para quem não planeja, certo? Nós não conseguimos entender como é que uma empresa ela sobrevive sem um planejamento orçamentário, sem um conceito de que imagem ela quer atingir, sem não precisamos de muitos indicadores, tá? Não é isso, nós não somos, nós não viemos para fazer muitos indicadores, mas sem aqueles velocímetros necessários, aquela meia dúzia de velocímetros para saber para onde ela está indo, onde é o norte, né? Então, assim, ficou um pouco de cabeça para baixo, tá? Vamos relembrar que a nossa geração não passou por guerras, não passou por pandemias, e aí eu estou falando nossa geração aqui, a do Bertrand, então está mais longe ainda, tá? Então, assim, é totalmente novo. E outra, nós estávamos numa fase muito confortável, apesar de as nossas crises serem uma crise é uma crise econômica, ótimo, mas uma crise que envolve as pessoas, que envolve o consumo, envolve pessoas morrendo, né? Perder pessoas, envolve, poxa, será que eu vou ter que parar, porque qual é a minha capacidade produtiva? Daqui a um pouco tu tem 50, 80 pessoas numa linha de produção, 10 pegam Covid, e como é que tu faz para manter isso? Exato. Entendeu? E o mercado, como é que vai se comportar? Houve muitas mudanças comportamentais nos mercados. Quem comprava quem tinha mania de tomar uma água mineral de 500 ml passou a tomar de 5 litros, porque ficou mais em casa. Isso é fato. Verdade. É fato. Entendeu? Isso muda todo o planejamento da gente, tá? Então, olhando assim, tem muitas coisas que não se esperava e que ajudou esses aportes de valor para as famílias, certo? E isso aumentou o nível que ninguém esperava, ninguém sabia o que ia acontecer, certo? Temos clientes nossos que disseram, acho que eu vou fechar as portas. Então a gente aqui no exercício de antecipação, porque assim, a gente realmente se preocupa com o cliente, tá? No exercício de antecipação, o negócio é o seguinte, o que nós temos que replanejar agora para eles? Porque eles ligavam para nós e diziam, o que eu faço? Eles vamos por aqui. Depois nós vamos falar um pouco mais adiante aí como é que se faz isso. Mas assim, se perdeu o chão.
tá? E agora parece que é outro momento, né? Assim, se a gente olhar as empresas hoje, existem as crises, os problemas vindo da pandemia, etc. Mas assim, não está aquele negócio, o que a gente faz? Não está 100% seguro, mas ele já está absorvido dentro do planejamento, que nós vamos ter que cuidar das pessoas desse jeito. Eu sei que não existe bola de cristal, né? Mas talvez o melhor exercício de futurismo, né, seja a gente olhar números, né? Enfim, isso que a gente costuma dizer, olhar números, indicadores, que bem citaste agora também, né, Biagi? E eu citei logo no início da nossa conversa, eu falei sobre período de renascimento comercial. O que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, qual é o feeling de vocês, assim, quando a gente começa a olhar números para frente, e agora que a gente está tendo essa segunda onda, ela é impactante, mas ela já não é uma surpresa total, já não nos pega assim, um desespero, por mais que ela seja preocupante, para efeito, pelo menos, de organizacional das empresas, a gente já passou um momento, né? Então a gente espera ondas, assim, já começa a se controlar um pouco mais, mas olhando os números, olhando essas reincidências, né, e talvez pensando assim que seja um período de renascimento comercial, vocês acham que isso é uma fase, que a gente vive ainda uma fase transitória, e que em algum momento vai ser reestabelecido o modelo que nós tínhamos de gestão, ou isso simplesmente se alternou, mudou, e são, ou seja, nós vamos ter daqui para frente são novos métodos de planejamento. Enfim, o que vocês pensam com relação a isso, fazendo um pouquinho de exercício de futurismo? Bom, já até começando aqui, né? O que a gente vê? O mercado ele é feito de ciclos, né, que marcam todo esse processo de evolução que a gente vai tendo. Cada novo ciclo que entra traz novas mudanças, traz oportunidades, traz novos modelos de negócio, né, a criação de novos modelos de negócio e a destruição de modelos de negócios antigos. Perfeito. Então, a pandemia ela foi a introdução de um novo ciclo de uma forma muito rápida, né, que pegou muita gente desprevenida. Então, com certeza, faz parte de um processo de evolução. Então, a gente está espalhado aí no mercado de muitas oportunidades. Qual é o grande problema? O problema é a gente achar que a partir de agora tudo vai ser diferente, né, e a gente entrar na onda das tendências. E tendência, como o nome já diz, é um pico e uma queda, né? Sobe e depois desce. Perfeito. O que a gente precisa entender? A gente tem que ver, então, esse ciclo como um processo de evolução, mas um processo de aprendizado e um processo de lembrar o que a gente fez lá em março e abril. Basicamente, né, e aqui falando do nosso trabalho como consultoria, a gente falou para os nossos clientes, cara, qual é o princípio básico da gestão? Qual é o princípio básico do teu negócio? E isso não é imutável, mas ele é constante, ele é fundamental. São os princípios fundamentais da gestão. E esses eles permanecem ao longo do tempo. Então, é o que a gente chama na BCF de fazer o básico bem feito. Perfeito. O que vai mudar é a forma que eu vou entregar o básico bem feito. Mas eu vou ter que fazer ele, né? Que é basicamente, eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter uma direção. Eu não posso espalhar chumbo para todo lado, né? E aí, olhando o Porter, eu não posso ser custo e diferenciação ao mesmo tempo, né? Embora alguns questionem, mas eu tenho que escolher um caminho. Eu tenho que escolher o meu cliente principal. Eu tenho que escolher se eu vou ser, em quais coisas, em quais tarefas eu vou ser excelente, né? O que eu vou ser bom realmente. Eu tenho que entregar esse valor, essa minha excelência, com preço justo, com comodidade para o cliente, ser conveniente, reduzindo todos os custos para ele, né, psicológico, retrabalhos e tudo mais. Eu tenho que conhecer os números do meu negócio, né, que muitos empresários, eu tenho certeza, que não conheciam, e seja na pandemia de 2021, seja nas próximas crises, que com certeza vão acontecer, porque são ciclos do mercado. Perfeito. Isso eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer de ter foco, eu não posso esquecer de atender bem o meu cliente, de ter uma proposta de valor, de ter um produto legal, de conhecer os números do meu negócio e de lutar contra perda, desperdício e ineficiência. E isso, seja qual for o contexto. Infelizmente, a gente aprendeu isso um pouco na marra, né? A gente teve que aprender. Quem não trabalhava dessa forma teve que aprender.
mas isso a gente não pode, isso vai ser sempre necessário, esses princípios. Seja para uma banquinha do cachorro-quente até uma multinacional, esses princípios eles vão ser aplicados. Deixa eu tiver que falar dos gurus estratégicos, esse é um outro assunto que eu gostaria de tocar com vocês. O Bertrand, que tem mestrado em administração, eu também, a gente acho que fizemos a mesma escola, né, ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, então a gente está muito acostumado a lidar com os gurus estratégicos, tanto falou muito aí em Porter, né, enfim, Mitzberg, enfim, esses caras aí, mesmo com todo o passar dos anos aí, eles sempre foram considerados muito atuais, né? Na visão de vocês aí, com esse advento aí da pandemia, de novo 2020, essas teorias foram sepultadas, esquece, surgem novos gurus ou elas continuam válidas ainda? Bom, realmente, né, já tivemos aí a mesma escola, e voltando até para a pergunta anterior, né, hoje a gente não pode esquecer o que foi feito anteriormente, né, porque esses caras, eles estavam criando a estratégia empresarial, praticamente, estavam criando essa análise estratégica competitiva, então eles estavam olhando para o básico, querendo ou não, eles estavam colocando os primeiros tijolos, e, né, do que a gente respondeu antes, estavam olhando para o básico, né, para os princípios fundamentais, então a gente não tem como ignorar a base de tudo. Se a gente vai se preocupar, né, só com a cereja do bolo, que é o que a gente está falando hoje, das tendências, a gente perde de vista que o que é importante para o aniversário é o bolo, né? A cereja é só um complemento, né? Eu saber fazer o bolo é o que realmente interessa. Colocar a cereja é o adicional. Então, na minha visão, não tem como a gente ignorar os princípios básicos da estratégia do Porter, estratégias genéricas, a cadeia de valor, 5 forças, porque eles realmente construíram, né, foram os degraus para a gente chegar hoje, vamos dizer assim, na cereja que a gente está colocando. Claro que a gente tem que conter a nossa expectativa com relação a modelos, teorias, mapas, né, porque todo mapa está errado, né, o mapa é uma representação da realidade, não é a realidade em si, mas um framework, não é a realidade que tá lá na rua. Então, as ferramentas sozinhas não fazem nada. Então, a gente também não pode, a gente usa elas para pensar, para refletir, olha para a nossa realidade e adapta elas. Perfeito. Então, a gente não pode esquecer do gerenciamento por objetivos do Drucker, por exemplo, que é basicamente o que a gente vê aí dos OKRs, né, do Google e tudo mais, que é o mesmo princípio, né, gerenciar por objetivos e por resultados. Então, na minha visão, a gente não pode deixar de lado aí os grandes nomes da estratégia. Eles colocaram os primeiros tijolos e realmente eles trabalham no básico, né, os princípios fundamentais dos negócios. Perfeito. Desculpa, Jean, em tom de brincadeira, né, eu fiz o meu mestrado até a metade, mas eu fiz cursos com esses caras, Jim Collins, Peter Drucker, eu tive a graça de fazer esses treinamentos com eles, né? E a gente vê que muitas dessas coisas se esqueceram. É muito mais fácil você ler o cabeçalho e não ler o conteúdo. Isso que eu digo, hoje em dia nós estamos lendo muito mais o cabeçalho. Que bacana, nós temos que aprender a combinar. Nem sempre, olha que coisa maravilhosa nós estamos fazendo aqui, nós estamos às 9 horas da noite, nós estamos fazendo um bate-papo, certo? Com que grau de qualidade isso está acontecendo, certo? Então, isso aconteceu muito nos negócios. Tem muitas empresas que disseram assim, não consigo vender porque o departamento de compras lá não me atende. Aí nós olhávamos para eles e dizíamos, não dá férias para esses caras, a gente vai tentar fazer. E aí, do outro lado, a gente dizia, deixa o departamento de compras aberto, vamos atender desta forma. Então, você tem que combinar essas estratégias, certo? Com o que tu tem de ferramentas. Então, não dá para invalidar o que estava para trás, seria como esquecer a nossa história. Perfeito. Temos que saber de onde viemos, tá? E aí, quando a gente fala um pouco desses gurus, eu lembro muito de uma estratégia que eu particularmente gosto muito, que é do Raj Sisodia, né? Que é The Rule of Three. Ela sempre foi muito utilizada aqui, né? Eu acho que vocês eu acho que vocês é uma das estratégias que eu acho que vocês consideram muito na consultoria de vocês, né?
Vocês continuam considerando essa estratégia como válida? As empresas, vocês acham que as empresas que utilizaram ela aí saíram mais fortes aí nesse período aí dessa virada de ano, enfim? Qual é a consideração de vocês com relação a ela? Eu particularmente gosto muito da Rule of Three. Até acho, tá, Gia, ela pouco difundida em alguns segmentos de empresas, tá? Até acho que nem tem tradução do livro, né, em português. Não tem. Nunca encontrei. Infelizmente, né? Infelizmente. Realmente, a gente não... E é um livro de 2000, início dos anos 2000 ali. Então, porque ele é bastante empírico, tu consegue olhar um mercado e tu consegue definir, né? Exato. Como eu falei antes, é um framework, é um modelo, é uma teoria para a gente tentar explicar como os mercados funcionam. Eu acho ela particularmente brilhante, né? E tem algumas, na minha visão, algumas similaridades com as estratégias genéricas do Porter, né? Porque, basicamente, os generalistas vão um pouco mais para volume, mas para ir para volume, eu tenho que ter um custo bem ajustado, então o Porter direciona isso para a estratégia genérica de liderança em custo. E já os especialistas têm que trabalhar em diferenciação, porque eu não tenho volume, mas eu tenho margem, né? Então, basicamente, as coisas, eu tenho que conhecer todas elas, né? Voltando até a pergunta anterior, e eu combino, né? E os dois falam o seguinte: não dá para escolher os dois caminhos, né? Senão eu fico preso na metade, eu fico no fosso, eu fico na fogueirinha, né? Eu não posso querer estar com um pé lá e um pé aqui, porque eu vou cair no buraco. Como é que é? Então, a sala de espera da falência, né? Isso mesmo. Não tem como. Então, com certeza, o gestor que conhece vários modelos, que não fica preso a uma teoria, mas ele consegue combinar, né, fazer esse trabalho. Não, beleza, mas o Porter fala isso, a estratégia do Oceano Azul tentou refutar o Porter, mas a estratégia do Oceano Azul também é válida em alguns mercados, em alguns momentos, em alguns contextos. Então, se eu conseguir combinar tudo isso, né, e não seguir apenas um modelo, porque o modelo, como eu falei, ele está errado, né, ele não é a realidade, ele é uma tentativa de explicar a realidade. Então, com certeza, se eu vejo os gestores que utilizam aí a Rule of Three bastante avançados, né, dos generalistas, de eu tentar traçar uma estratégia, de eu entender como o mercado funciona. Eu acho que sim, ele continua muito válido, sim, Gê. Eu sou obrigado a perguntar para vocês, quais são as lições de 2020? E o que vocês aconselham para o pessoal agora em 2021? Posso? O que a gente diria é o seguinte: primeira coisa, planejamento estratégico é fundamental, certo? Esqueçam o planejamento estratégico de vamos para um hotel no fim de semana e me perdoem o que eu vou dizer e abraçar a árvore. Esquece isso. Isso não existe mais, certo? É prática. Então, a gente tem, na BCF, a gente diz uma coisa para os nossos clientes: planejamento estratégico não é evento, é um processo. Ele começa um dia em alguma coisa. Tem empresas que a gente leva 10 dias para fazer planejamento estratégico. Tem outras empresas que faz em 4. E faz uma análise. Então, a dica é: faça um planejamento estratégico, sim. Não desistam dele, certo? Estratégia é uma escolha da gente. Então, até vou pedir para o Bertrand complementar, né? Sobre o embarrigamento que acontecia antes nas decisões. Por favor, Bertrand. Exatamente. Então, muito, né, da forma como a gente enfrentou a pandemia, já, claro, algumas empresas sofreram mais porque não fizeram algumas escolhas lá atrás, né, não escolheram planejar. E, bom, e às vezes o empresário, o gestor, ele ia embarrigando algumas decisões difíceis, né, de cortar alguns produtos, de cortar alguns custos desnecessários, né, às vezes por um coração mais bondoso, por não querer tomar medidas duras, né, e foi embarrigando. Mas quando chegou a pandemia, teve que fazer, porque o risco de sobrevivência, ou a empresa continua, ou eu continuo tomando essas decisões erradas com produtos que a gente, vamos lá, né, pegando lá a matriz BCG, produtos abacaxi no meu portfólio, porque eu gosto deles, ou eu corto eles e começo a vender produtos mais rentáveis.
Então, a pandemia forçou as empresas a tomar decisões difíceis. Infelizmente, né, foram um pouco mais duras do que o necessário. Então, a gente aprende isso daqui para frente, no sentido de que vamos estar sempre analisando o nosso negócio. Vamos estar sempre analisando os nossos números para que lá na frente a gente não tenha que tomar decisões tão bruscas dessa forma. Então, a estratégia acaba sendo uma escolha, né? Como a gente já falou. Resumo, né? Estratégia continua sendo necessária, né? Se alguém tinha uma expectativa de que a gente fosse dizer que não, né? Estratégia continua sendo fundamental. Porém, com uma adaptabilidade para os novos tempos. Olha, aqui nós do canal temos só muito a agradecer a vocês, que a gente sabe que tem uma agenda bastante complicada, sempre concorrida, né? Quem é bom está sempre concorrido, né? É bastante disputado. Então, nós agradecemos muito a predisposição de vocês, o tempo de vocês estar aqui, trazendo informação, compartilhando com o nosso público, né? Enfim, e nos ajudando a levar a informação sólida e distribuir para os canais. Acho que isso é muito importante. Então, nós agradecemos demais a presença de vocês e fica aqui o convite para vocês retornarem em outro momento, né? Com outras pautas, que eu sei que conhecimento tem de sobra. Tá legal, pessoal? Nós agradecemos já primeiro a tua benevolência, né? E essa iniciativa que tem esse canal, que eu tenho certeza que vai crescer muito. Contem com a ajuda da gente. Olha, a gente conhece gente muito bacana que pode falar e te ajudar nesse canal. Bacana. E eu acho que precisa isso, assim, juntar a academia com a prática, é um negócio fantástico. Tu tá de parabéns já. Tu e o professor lá da UPF, como é que é o nome dele? Professor Schaeffer. Schaeffer, exatamente. Parabéns a ele também, viu? Bacana. Que legal, Jean. Obrigadão pelo convite. Foi bem bacana a gente fazer esses minutinhos aí de um debate, né, de trocar ideias. Como o Biagio falou, acho que é cada vez mais importante a gente trazer a academia mais para dentro do mercado, e o mercado mais para dentro da academia. Tem muita coisa legal acontecendo nos dois lados, né? Tem lacunas nos dois lados que a gente pode, aproximando os dois, a gente consegue várias oportunidades, né? Então, também é um pouco do nosso papel como consultoria, né? Pegar o que a academia trabalha e tentar trazer um pouco mais palatável para o mercado e o mercado mais para dentro da academia. Então, muito bacana. Eu acho que e estratégia, né, fica o recado cada vez mais fundamental, ainda mais nos dias de hoje. Obrigadão, ficamos à disposição, com certeza vamos querer voltar aí para conversar mais um pouco contigo. Obrigado, nós que agradecemos. Pessoal, muito obrigado. Pessoal, gostaram? Né? Bate-papo maravilhoso com essa turma aqui. Se tu curtiu, clica aí, dá aquele like, ajuda a divulgar o nosso canal, né? E nos vemos no próximo.